Olá, ouvintes do Mesa de Debate. Salve, salve aí, público que acompanha o nosso canal do YouTube. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos para mais um programa esportivo do Mesa de Debates e o último programa de 2024. Quando a gente, retornar aqui das nossas férias, recesso, nós certamente voltaremos com o programa esportivo, né, para falar, né, dos torneios que estão iniciando, também falar da Copinha Juniores de futebol, que acontece todo começo do ano. Enfim, né, agora indo para a pauta desse último programa esportivo, eu resolvi dividir essa pauta em duas, né? A primeira parte é falar do vai e vem do São Paulo Futebol Clube e de algumas mudanças na Fórmula 1 envolvendo a Red Bull. A segunda parte que eu queria falar era de um negócio que já faz tempo que eu estava afim de falar aqui nesse programa, da história de alguns clubes da região do Vale do Paraíba, clubes que foram extintos ou clubes que, de uma certa maneira, continua na ativa. A primeira parte certamente vai ser breve e a segunda parte, né, falar aqui, né, dos times da região do Vale do Paraíba, né, onde fica São José dos Campos, região onde o Mesa de Debates reside, né? Enfim, começando aqui com a primeira parte da nossa programação, tá bastante movimentado o time, o vai e vem do time do São Paulo. O Rafinha, que tinha um acordo para ficar até o final do Campeonato Paulista, não vai mais ficar. Ou seja, o Rafinha, lateral direito do São Paulo, está fora aí do time, acabou de rescindir contrato. Eu acho de um lado uma pena, eu gostava, né, do Rafinha, né, tinha personalidade, tinha liderança, chegou no São Paulo sem nenhuma expectativa depois da frustração que foi o Daniel Alves e, né, conseguiu cativar a torcida, mas como todo relacionamento, uma hora ele se esgota, né? E era nítido que a relação do Rafinha com o São Paulo, não relação institucional, mas dentro de campo, algumas coisas que ele vinha fazendo, estava claro que estava dando nítidos sinais de esgotamento. Então, ao meu ver, uma pena, mas saiu na hora certa. E outros jogadores que vão sair do São Paulo, muito provavelmente, né? Não tem nada oficial, né, escrito, mas se especula muito, né? Eu acabei de ver que saiu, né, inclusive na página da Dragões da Real, essa notícia é de que Nestor e Eliton Rato vão sair do clube. Também vai sair Michel Araújo, uruguaio que joga no São Paulo. Nestor e Michel Araújo, ao que tudo indica, irá para ser jogador da Bahia. O Nestor, por sua vez, ele vai ser, né, empréstimo com possibilidade de compra. O Wellington Rato tá tudo acertado para ser jogador do Vitória. Muito provavelmente, né, é um pedido aí do técnico Thiago Carpini, que jogou, né, com o Wellington Rato. Então vai ter essas mudanças, né? E eu sinceramente acho que o São Paulo tem que saber repor as peças. As peças. Não trata-se de jogadores assim
né, imprescindíveis aí para o time do São Paulo, né? São jogadores que escreveram a sua marca na história, como o Rodrigo Nestor com o gol que ele fez contra o Flamengo no Morumbi, que garantiu o título do São Paulo da Copa do Brasil. O Rato, né, que cortou para a esquerda e fez gol contra o Corinthians. O Michel Araújo, né, que fez boas partidas, mas vinha de um rendimento muito baixo. Então, são jogadores que não são imprescindíveis, mas o São Paulo tem que saber repor as peças, né? Então, essa é a movimentação do São Paulo Futebol Clube. Agora, saindo um pouco do futebol, indo para a Fórmula 1, tivemos aí uma movimentação bastante importante na Red Bull. Como assim? O piloto Sérgio Pérez não faz mais parte da equipe taurina e ele foi substituído pelo Liam Lawson. Por sua vez, a vaga do Liam Lawson vai ser ocupada pelo vice-campeão da Fórmula 2, Isaac Hadjar, que faz parte do time juniores da Red Bull. Essa aí é uma mudança, né, que houve. Eu, sinceramente, né, o pessoal fala muito que o piloto da Red Bull é muito queimado, mas só que a temporada do Sérgio Pérez foi péssima. A Red Bull perdeu posição por conta do desempenho do Sérgio Pérez, enquanto o Verstappen foi campeão, né? Conseguiu ganhar o seu tetra. O Sérgio Pérez, né, ficou muito aquém, né, do esperado. E isso fez a Red Bull, né, perder posição no campeonato de construtores. É claro que teve outros fatores que a McLaren conseguiu alcançar a Red Bull e a Ferrari também, mas só que o desempenho do Pérez colaborou muito pela Red Bull ter conquistado o terceiro lugar. E a gente sabe, né, que o que vale nesse campeonato de construtores é o dinheiro. Então, ou seja, o desempenho do Pérez na Red Bull fez a Red Bull perder o dinheiro. E quando se trata disso, aí não tem ninguém que segure, né? Então é compreensível do lado esportivo a saída do piloto Sérgio Pérez. Pois bem, essa aí é a primeira parte do nosso programa esportivo do Mesa de Debates. Vamos aqui falar de alguns clubes agora, falar um pouco de história do futebol do Vale do Paraíba, de alguns clubes que marcaram época aqui na região. Vamos lá. Hoje, o cenário futebolístico do Vale do Paraíba conta com 4 equipes no futebol profissional, né? Quando eu falo futebol profissional, não estamos falando, por exemplo, né, de categoria sub-20, né, que tem outros times também daqui do Vale. Estamos falando só, né, categoria profissional. E esses 4 times são São José Esporte Clube e Taubaté, como os times mais tradicionais daqui do Vale do Paraíba. Tanto o São José, tanto o Taubaté competiram aí na primeira divisão do Paulista. O São José conseguiu voos maiores, disputou diversas vezes o brasileiro. O Taubaté, né, pelo que eu sei da história do clube, né, só disputou a primeira divisão do Paulista, acho que nunca foi pro brasileiro. Me corrijam se eu estiver errado. Hoje são 2 times que se encontram na segunda divisão do Campeonato Paulista, na Série A2. O São José, né, depois de uma profunda crise,
né, está se reconstruindo, né, conseguiu subir da A4 para A3, para A2, disputou o brasileiro, teve um ano de 2024 bem abaixo do esperado, né, do que se esperava do São José, mas é um time que tá para ver que tá em reconstrução. E o Taubaté, ao meu ver, é um time que estagnou. Trata-se aí de um time que não disputa diretamente vaga para subir para a primeira divisão do Paulista, mas também é um time que não disputa vaga para se manter na segunda divisão. É um time que, né, o chamado não fede nem cheira, né, hoje o Taubaté. São dois times que estão se contratando jogadores, tudo mais, times aí que estão fazendo contratações interessantes. Estava até comentando com um amigo meu que o Taubaté não pode subestimar ele, né? Tá tendo umas contratações que precisam serem olhadas. O São José, né, tá apostando em jogadores, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente trata-se aí de um plano, né, da diretoria e da família Oscar de fazer com que o time dispute a Série C do Brasileirão. E temos outros dois times que estão abaixo de São José e Taubaté. Trata-se aí do time da Mantiqueira e o time do Clube Atlético Joseense. O clube, a Mantiqueira, né, é um time que surgiu mais recentemente na cidade de Guaratinguetá, que faz jogos no Dario Leite e que tenta aí substituir a imagem de um time é, que teve, digamos assim, subiu um que teve voos altos mais recentemente, que é o clube, que é o Guaratinguetá, que é o time empresa que foi um time empresa que hoje está para ser comparado aí como os times SAF que existe aí para o Brasil. E o Clube Atlético Joseense é um time que não tem muita expressão aqui na cidade de São José. Tem muito pouca torcida. Já vi gente com camiseta do Clube Atlético Joseense, mas é bem pouco, né? Tanto é que, né, tá para fazer um comparativo quando o São José joga no Martins Pereira e quando o Joseense joga, né, que é uma diferença bastante gritante. Só que é, parte da população joseense, principalmente a população que simpatiza pelo São José Esporte Clube, pegou um ranço do Clube Atlético Joseense. Explicando um pouco essa história. O Clube Atlético Joseense teve uma fase aí da sua história que resolveu mudar de nome. Em vez de Clube Atlético Joseense, se chamou São José dos Campos Futebol Clube, com um símbolo bem parecido com o símbolo do São José Esporte Clube e com a camisa tradicional azul e amarela, que são as cores da cidade aí de São José. E isso, né, foi uma manobra do clube, né, na época para tentar substituir o São José Esporte Clube. O São José naquela época estava mal das pernas, né, estava cambaleando, e a expectativa era colocar um outro clube na cidade que estivesse em ascensão para poder substituir o clube, substituir o São José Esporte Clube. Acabou que isso não aconteceu. Por quê? Porque parte do pessoal que assistia os jogos do São José Esporte Clube acabou pegando um ranço do chamado São José dos Campos Futebol Clube, o atual Clube Atlético Joseense,
que recebeu um apelido carinhoso de time genérico, né? E assim, a situação naquela época foi muito bizarra, muito assim, inacreditável. Eu lembro que o São Paulo, né, foi jogar um ano da Copinha Juniores aqui em São José, aonde o mandante do Martins Pereira não era o São José Esporte Clube, e sim o outro São José, o São José dos Campos Futebol Clube. E o que que aconteceu? Uma coisa que eu percebi na época. Você tinha várias pessoas que muito provavelmente elas estavam desavisadas que estavam com a camiseta do São José Esporte Clube torcendo para o outro São José que, né, era nítido que as pessoas não sabiam que o São José que estava jogando não era o São José da Águia do Vale, né? Foi uma coisa assim absurda que, para mim, felizmente, essa manobra não deu certo, né? E tivemos aí outros clubes que faliram mais recentemente. Estamos falando aqui do Guaratiquetá, o time que teve um desempenho, digamos assim, maior no último período, né? E o Guaratiquetá, né, é um time considerado clube empresa, que foi, né, acho que foi base aí dos times da SAF, né? E o né, Guaratiquetá teve um desempenho muito bom, né? Conseguiu subir para a Série A1 do Paulista e chegou a disputar a Série B do Brasileiro, que depois acabou aí declinando, né, ao ponto de não existir, né, mais o time. E o interessante que, né, muito provavelmente esse jogo aconteceu não em Guará, mas aqui em São José. O Guaratiquetá jogou inclusive com o Atlético Paranaense, na época que o Atlético estava na segunda divisão, e, né, jogou aqui em São José dos Campos. Aí depois o time não se segurou, o time, né, faliu, né, abandonou a cidade, indo, né, buscar novos ares em Americana, o que deixou a população de Guará bastante chateada, né? Bastante triste com a atitude do time aí, né? Do time da Garça, né? Que era o símbolo, né? Do Guaratiquetá. Eu cheguei a ver, né? Acho que um jogo entre Guará e São José aqui no Martins Pereira, quando os dois times estavam disputando uma vaga para subir para a primeira divisão, que, né, na época acabou o Guará subindo e o São José não. Mas tiveram aí outros clubes que não foram aí protagonistas, que não tiveram na elite na prateleira de cima dos times do Vale do Paraíba, mas que de uma certa maneira ou outra os clubes existem, né? E um desses clubes é o Aparecida Esporte Clube, né? Que tem um símbolo parecido com o símbolo do Palmeiras, mas em vez, né, do símbolo P ou no caso Aparecida ou A, tem a imagem, né, da Nossa Senhora da Aparecida. E o clube, né, surgiu aí nos anos 50 e o, e o time, né, da Aparecida jogou aí torneios profissionais, como a quarta divisão e a terceira divisão
do Paulistão. Não teve êxito assim muito grande, né? O Aparecida foi assim time de prateleira de baixo, não da prateleira de cima. Conforme eu falei, os dois principais times da região do Vale são o São José Esporte Clube e o Taubaté, né? O estádio da Aparecida é o Paula Penido. É importante colocar que o Aparecida mudou de nome, né? E no estádio, né, tem uma coisa bem peculiar que é a imagem do santuário, né? Você está jogando no estádio da Aparecida e ao fundo do estádio tem a imagem da Basílica, né, da Aparecida. O time da Aparecida, inclusive, tem rivais, né? O principal rival, né, do clube da Aparecida é o time de Cruzeiro. E aí cabe a seguinte reflexão. Eu, particularmente, acho muito legal o Mirassol estar na Série A do brasileiro, né? Acho bem bacana mesmo. Por que não investir, né, em times como esses para poder, né, subir? E uma curiosidade, né? O Aparecida em 1984, no dia 16 de junho, fez um amistoso contra o São Paulo, né? Olha só, então a Aparecida já jogou contra o São Paulo Futebol Clube. E dando sequência aqui na nossa programação, temos a Associação Atlética Ferroviária, que não é a ferroviária é, que está na Série B do Brasileiro, é a Ferroviária, que é um time aí de Pindamonhangaba, né? É, mas um time aí que nunca, né, fez lá muita coisa na história do futebol. E temos, né, o Atlético Clube Quaratinguetá. Esse time ele existe, né? Ele está na ativa, mas o Clube Atlético Quaratinguetá é um time, digamos assim, que visa mais a formação e a revelação dos jogadores do que disputar categorias principais do futebol, né? Então, em Guará temos dois times, o Mantiqueira e o Clube Atlético Clube Quaratinguetá. E dando sequência aqui, né, temos o, o Cachoeira Esporte Clube, né, que jogou aí terceira divisão e quarta divisão nos anos 50, nos anos 60. E temos o Cruzeiro Futebol Clube, que foi um time aí que é, nunca disputou, né, a primeira divisão, mas já esteve na terceira e na quarta, inclusive na segunda divisão. Conforme eu falei, esse Cruzeiro Futebol Clube foi o rival do Aparecida, né? E ele tem uma curiosidade que eu achei muito legal, né? O, o Cruzeiro Futebol Clube teve uma rivalidade aí nos anos 50 contra o time do Frigorífico. Muito provavelmente deve ser um time de alguma fábrica, né, da região de Cruzeiro. Né, que sensacional. Né, foi uma rivalidade dos anos 50. Depois o Frigorífico não participou mais, né, de torneios de futebol. E, curiosidade, os dois clubes, seja o Frigorífico, seja o time do Cruzeiro, né, são times aí considerados alviverdes, né, com cores aí verdes. Né? E, dando sequência aqui, temos, né, o Esporte Clube Estrela de município do Piquete,
Temos o Esporte Clube Epacaré, da cidade de Lorena, e temos o Esporte Clube 15 de Novembro, que esse time aí é do de Caraguatatuba, né? Considera o apelido aí do clube é o Leão do Vale, né? Temos a Águia do Vale, a Cárcia do Vale e temos o Leão do Vale, né? É um clube que nunca disputou, né, o torneios aí maiores, mas foi time aí que digamos assim, que andou entre a, a quarta divisão do Paulista, a terceira, e infelizmente, como outros clubes faliram, né? Lembrando que todos esses times que eu citei, menos o time de Mantiqueira, o Clube Atlético Joseense, o São José Esporte Clube e o Taubaté, que são times que estão na atividade, todos os outros times e também o o Clube Atlético Guaratiquetá, tirando esses times, os outros times eles foram, eles faliram aí durante a sua história. Uns não existem mais, outros são clubes, viraram clubes de associação, né? Não tem nenhum vínculo mais com o futebol, né? E dando sequência aqui, né? O, temos o Jacareí Atlético Clube, né? O tricolor do Vale, né? Que curiosamente tem o símbolo parecido, né, do São Paulo. O Jacareí Atlético Clube, ele, né, faliu mais recentemente. Ele transitou entre a terceira divisão, né, do Paulista, a quarta divisão, mas nunca teve o mesmo papel, né, que o São José e o Taubaté tiveram. E a última participação do Jacareí foi mais recentemente, que é o clube que foi a quarta divisão do Paulista em 2014. Lembrando aqui, né, que o Jacareí tenta retornar, né? O Jacareí está disputando um torneio, né, que não tem vínculo com a Federação Paulista de Futebol, né, um torneio principal. Quem sabe aí que o Jacareí consiga voltar, por exemplo, na chamada quinta divisão do Paulista, né? Seria interessante ver mais um clube, né, daqui da região do Vale voltando. Dando sequência aqui, temos o time de Pinda e temos o time do Primeira Camisa, que é um time aí fundado com o zagueiro, ex-zagueiro de futebol, Roque Júnior. O time do Primeira Camisa, na verdade, foi para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007, né? Teve um desempenho muito bom. Depois tentou aí fazer uma graça no profissional, mas em 2012 o Formigão do Vale, ou Futebol Clube Primeira Camisa, se licenciou das competições oficiais da Federação Paulista de Futebol. Então, até 2006, 2007, a cidade de São José teve 3 times, né? Aí temos o São José, né, que todo mundo sabe, e temos o União Cruzeirense de Esportes, que depois, né, que o outro Cruzeiro faliu, o time que começou a representar a cidade, né, de Cruzeiro foi esse clube aqui, o União Cruzeirense de Esportes, mas que nunca
fez lá aquela muita coisa no futebol. Sempre entre a terceira divisão, a quarta divisão e até mesmo a quinta divisão. Hoje o clube só está em competição amadoras. Esse aí é um resumo que eu fiz bem porcamente, né? Usando aqui algumas páginas, inclusive daqui do Google, né? Sobre aí um pouco, né, dos times que já disputaram, que existiram daqui do Vale do Paraíba. Eu acho muito curioso, conforme eu falei. Tem times aí como o Mirassol, que a cidade de Mirassol é uma cidade que tem a população, né, bem parecida numericamente de Cruzeiro, que está na Série A do Brasileiro. Aí a grande pergunta é, né, por que não apostar nesses times aí da região do Vale do Paraíba, né? Começar, claro, com o São José ou até mesmo o Taubaté, mas também apostar em outros clubes aí da cidade. Seria, no mínimo, interessante. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. O programa esportivo volta no ano que vem para falar aí um pouco, né, tá Copa Paulista de futebol, né? Vamos falar aí das revelações, né, dos jogadores que estão mandando bem, que podem subir. Um forte abraço, boas férias, boas festas e nos vemos em breve.